Beleza? Bem, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Qual teoria da psicologia é a correta? Primeiro porque a ciência, ela nem é a psicologia, ela nem é um saber fácil, como que eu vou dizer isso? Ela não é, bem, a ciência, a psicologia, ela usa o método científico para tentar construir um saber. Só que eu acho que ainda de maneira muito incipiente, né? E eu posso falar isso. Eu sou psicólogo, né? Sou formado em psicologia, eu tenho um CRP ativo, embora eu acho que no CRP ativo serve para nada, a não ser para os CRPs, para essas autarquias chuparem dinheiro da gente, mas isso também não vem ao caso, né? Todo mundo aí que acompanha o canal sabe qual é o meu posicionamento a respeito dessas de autarquias e sindicatos, né? Na minha opinião, são todos tomadores de dinheiro, né? Obviamente, eu acredito de verdade que precisam existir, né? Esse tipo de sanguessuga ele precisa existir, mas tem que ser, em vez de a gente ser obrigado a ter essa para poder exercer a profissão, devia ser o inverso, né? O cara é voluntário a pagar, né? Porque o cara entende que existe algo que eles possam fazer em benefício da categoria. Mas enfim, isso também não vem ao caso, né? Não é o objeto de estudo desse vídeo. Estou dizendo isso para dizer que eu posso dizer sobre psicologia, porque além de formado eu pago os 500 conto lá que eles querem por ano, né? Então eu tenho o direito de falar isso aqui do ponto de vista de psicólogo, né? De um psicólogo especificamente, que sou eu, né? Mas vamos lá. Eu acredito que, de verdade, que a psicologia ela funciona, né? Porque você deve ir num psicólogo, se você achar que precisa, se você médico indicar, tal, né? Vai. Mas funciona do mesmo jeito que você ir no padre e de repente funcionaria, ou do mesmo jeito de você se abrir para um amigo da sua confiança, ou se você encher a lata no bar, né? Acho que funcionaria do mesmo jeito. Acontece que a maioria das vezes os psicólogos, muitos deles, né? Não a maioria, mas muitos, exalam um ar de detentor de saberes que leem mentes, né? De fato lê, né? Mas não com mágica, né? Avaliando tudo, né? Mas assim, é importante a gente falar isso, porque para a psicologia funcionar usando o método científico, né, o método, ela teria que ter algumas evidências, né? Primeiro de tudo, ela teria que ter um objeto de estudo muito bem definido, né? E é algo que não acontece. A psicologia eu acho que é um dos saberes que mais tem objeto de estudo, né? Eu acredito, inclusive, quando você vai fazer um trabalho de conclusão de alguma coisa, quando o tema for psicologia, não devia ser monografia, né? Devia ser diversas grafias, né? Já que, se é que isso existe, né? É uma piada, né, pessoal? Piada não, ironia, né? Humor negro. Porque quando você vai fazer uma monografia, né? O mono pressupõe, né, que você vai pegar um recorte de um objeto de estudo, né? Se debruce no estudo refletivo em cima desse, né? Mas quando você para para falar de psicologia, não, né? Você, você, o objeto de estudo em si não é bem definido. Como assim, Harley? Eu aposto que do outro lado aí, algum psicólogo, talvez você mesmo esteja assistindo, vai falar, não, esse cara tá maluco. Mas vamos lá. Qual que é o objeto de estudo da psicologia comportamental? Bem, da psicologia em si não existe, né? Qual o objeto de... Porque vai ser muito amplo, né? Ah, o ser humano. Tá me tirando, né? Tá de palhaçada, você tá de brincadeira, né? O objeto de estudo da psicologia ele nem existe. Ele vai sempre, você vai sempre dizer que a partir de um ponto de vista ele existe, né? Por exemplo, a partir do ponto de vista do psicanalista, né? São as tópicas, né? Primeira e segunda tópica. Do ponto de vista do behaviorista, dependendo da linha de estudo que ele segue, vai ser o comportamento, o outro vai ser o cognitivo, né? Comportamento mais as disposições cognitivas de um indivíduo, né? O outro vai ser o eu, né? O outro vai ser sei lá o que. Eu acho que tem mais
teorias de psicologia no mundo do que deuses na Índia. Entendeu? E como eu sou um bom cristão, né, não acredito nos deuses indianos, é tudo fraude. Né, o mesmo vale para muitas linhas, para muitas não, acho que para todas as linhas de psicologia. Né? Se você não, primeiro que teoria, do ponto de vista científico, ela para ser uma teoria, né, existe teoria da conspiração. Eu sei que você sabe, mas eu vou dizer aqui, pelo meu raciocínio. Existe o achismo, né, a opinião, né? Existe a teoria da conspiração. Sua opinião é sua. A teoria da conspiração é alguma correlação de ideias aí que apontam para um determinado sentido. Né? Existe um postulado, que é uma informação que não tem evidências de que, na verdade ela tem evidências, não é uma hipótese, ela tem evidências de que aquilo é daquela forma, mas ela não pode ser demonstrada. E existem teorias, né? As teorias, elas têm evidências de que funcionam, né? Aliás, ela explica muita coisa, ela tem evidências de que o que ela explica funciona de fato como ela fala, e ela pode ser reproduzida, né? Demonstrada. E isso é uma síntese que a gente não encontra na psicologia. Com exceção da comportamentalista, tem muito pouco ainda, tá? Porque quando você fala de comportamento, você não sabe, né? Embora a gente possa negar o inconsciente, a gente possa negar tudo isso aí, não tem como de fato se refutar, né? Da mesma forma que não dá para refutar que não existe e que existe né, as tópicas do Freud, enfim, né, todas essas. Eu estou falando de forma serve para todas as linhas de psicologia, psicanálise, behaviorismo, psicologia não sei do que, psicologia do Jung, psicologia não sei de quem, do Papa, entendeu? Psicologia do, sei lá, de quem mais eu posso falar aqui, né? Eu tô falando as mais famosas, mas tem tantas. É que nem eu falei, tem tanta linha de psicologia, cara, aqui. E cada um olha para o ser humano de uma forma, de um prisma, né? Por quê? Quando você é estudante, tem duas coisas que são muito importantes você definir. Quando você é estudante, quanto você é profissional, né? Não vamos dizer que só estudante. Qual é a sua visão de mundo, né? Qual é a sua visão de sujeito, né? A minha visão de mundo o mundo que eu enxergo para o mundo, eu acho que ele funciona da seguinte forma, né? Tal. O nego bate aqui, o ratinho bate colar, tal. Aí bebe água, vive de impulso, vive de estímulo, tal. Isso é uma visão de mundo, né? Qual é a sua visão de sujeito? Pô, o homem funciona dessa forma, ó. Ele se relaciona né, com o ambiente, tal. E aí o ambiente molda esse indivíduo, né? Isso é uma visão de sujeito, isso é uma visão de sujeito, né? Quando você para olhar pra psicanálise, você começa a falar do eu coletivo. Não estou falando do Freud, né? Estou dando um exemplo, pessoal. Estou falando do eu aí, que nego tem inconsciente, pá, e que o mundo ele se autorregula nas teorias, né, da psicose social, né? Enfim, estou querendo dizer para você sua visão de mundo e sua visão de sujeito, para te mostrar que a partir disso é que você vai ter uma ação enquanto profissional, seja de clínica, enfim, seja de qualquer área de atuação do psicólogo, né? Então você nota que, dependendo da sua visão de sujeito, da sua visão de mundo, você vai escolher uma linha de raciocínio, né? Uma teoria estudada na psicologia, certo? É isso aí, né? Mas só o fato da gente estar dizendo que existem diversas linhas na psicologia, presume-se que existem diversas visões de mundo, diversas visões de sujeito, certo? Não é verdade? É óbvio. Se você olha para o mundo e para um indivíduo e acha que ele funciona de um jeito e que é totalmente antagonista ao outro, né, na maioria das vezes, aí você olha para o sujeito e fala, não, eu não acredito nisso, né? Presume-se que tem várias, né? Nota que se já tem alguma coisa errada aí, porque o ser humano ele não pode funcionar do ponto de vista mecanicista de várias formas. Do ponto de vista mecanicista, né, positivista, que é o que a gente aplica na nossa vida, vamos lá, vamos excluir, vamos entender o que eu estou falando aqui à luz de uma psicologia
americana e alemã, né? São as que, mas eu li um livro francês, paga um cara cara, mas não, o Proust, né? Psicologia alemã, né? Não, mas eu li um livro do cara lá que fala das teorias, não sei das quantas, do Skinner. Americana, né? Todas as psicologias, todas não, vamos lá. A maioria delas são oriundas da psicologia alemã e americana. Simples assim, com exceção da psicologia social latina, né, que é um contraponto, mas ela vai ser sempre influenciada por uma dessas duas, né, linhas, né, tanto porque existe na psicologia social a psicológica e a sociológica, né. E eu estou dizendo isso para falar que eu não sei como funciona a psicologia nos países árabes, né, que eu acho muito improvável, né. Não sei, não vou dizer que eles não olham para a psicologia americana, não sei. Não conheço a psicologia russa, né? Não conheço a psicologia, deixa eu ver de onde. Acho que é mais, né, da Índia. Apesar que na Índia deve ser Estados Unidos, né, em Japão deve ser Estados Unidos. Eu acho que os maiores paradigmas aí estejam mesmo na psicologia do Oriente Médio, né? Talvez até a Rússia estude uma dessas duas linhas de psicologia, né? Mas enfim, nota que existem várias visões de mundo e visões de sujeito, mas a psicologia mas isso está errado do ponto de vista científico, porque a gente não pode presumir que um ser humano ele funcione de diversas formas. Isso assim é um erro científico gravíssimo, né? Gravíssimo, do ponto de vista científico. Então eu considero que o ser humano é complexo? Ele é complexo. Tem milhões de variáveis? Milhões de variáveis. Mas isso não diz que o que a gente está conversando aqui está errado. Muito pelo contrário, né? Diz que, essencialmente, deve ter leis gerais que regem o comportamento humano. Certo? Se existem leis gerais que regem o comportamento humano, existe uma linha de um raciocínio lógico para mapear essas leis gerais. Certo? Que não pode ser diversificado se cada ser humano olha de uma forma. Eu acho que a psicologia é uma disciplina muito difícil, né? Extremamente difícil, né? Justamente por conta dessas múltiplas facetas, né? Se você olha para o objeto de estudo, que são vários, já torna um negócio totalmente foda, né? Totalmente foda. Eu acho que a psicologia em si, ela só serve mesmo para adestrar animais, entendeu? Vamos lá, pessoal, sem radicalismo, sem começar a me xingar aí, né? Porque aqui a gente está num processo de reflexão profundo e que pode me levar, inclusive, para uma mudança de paradigma. De repente, um comentário, né? A nossa conversa lá no grupo do WhatsApp, ele mude tudo. Mas, do ponto de vista objetivo, é isso, cara. A psicologia em si não tem um objeto de estudo, não tem um consenso, né? Respondendo a pergunta, qual a teoria correta? Não sei, não faço a menor. Mas correta mesmo, no final das contas só tem uma, né? É igual religião, né? É igual religião. Não existe isso de multireligião. O cara lá é um cara que aceita todas as religiões, tá? Isso é bobagem. Isso aí como que fala? É uma tentativa de, é um ponto de vista secular, né? É uma agenda secular. Isso posto, pessoal, é igual a psicologia, é igual a religião. Tem que ter uma só correta. Se é macumba, se é judaísmo, se é o hinduísmo, não sei, mas só tem uma correta. Não cabem duas religiões no mundo. Vamos lá, do ponto de vista estrito, tá? É óbvio que você olha aí, você vê, né? Você vê aqui no bairro mesmo onde eu moro, na Liberdade, você vai ver congolês, você vai ver haitiano, você vai ver japonês, você vai ver árabe. Dia desse eu tava saindo na rua comprar pão, tinha uma menina com aquela roupinha aquele bagulhinho na cabeça de árabe, a menina, cabulando aula, provavelmente. Então, quer dizer, as religiões elas convivem juntos, mas a verdadeira é uma só. E na psicologia eu presumo que seja da mesma forma. Existem várias teorias? Existem. Estão todas certas? Não. Uma só é correta. Pera lá, Harry. Cara, não tem isso. Não tem conversa. O ser humano ele funciona de uma forma. É igual, sabe o quê? Igual um cachorro.
Vamos pegar um animal, um cachorro. Não, vamos pegar um cachorro não, porque de repente você tem vamos pegar um animal que ninguém tem em casa. Um jacaré. Um jacaré. Ele é um animal inferior, então a gente de repente consegue, assim como é um cachorro, assim como é um cavalo, a gente consegue, né, inferior no sentido de menos complexo que o ser humano, tá? Porque é um animal extremamente complexo. Não vamos pegar uma formiga, né, que é menor, ela seja menos complexa ainda. Cara, com aquela psicologia animal, você ainda consegue, aos trancos e barrancos aí, né, entender o comportamento dela, das formigas. Comportamento observável, né? Mas você não consegue, porque a vida, ela pressupõe algo que ela não é tangível, né? A vida mesmo, né? Sabe aquele negócio de eu penso porque existo ou existo porque penso? É um negócio que é muito certo, né? Mas isso também mostra que a gente não consegue sequer chegar num consenso. Eu quero dizer o seguinte, talvez você esteja indo no psicólogo que esteja perdendo tempo, cara, porque ele seja um behaviorista e esteja aplicando técnicas que não vão funcionar em nada. E talvez você esteja indo, ou talvez você esteja indo num psicólogo para falar sobre, sei lá, que está te avaliando do ponto de vista cognitivo, ou sei lá, psicanalista, mas que também não vai resolver nada, tá só perdendo tempo chupando seu dinheiro. Você vê como o negócio é louco, né? Quando alguém me pergunta assim, você recomenda eu ir no psicólogo? Eu falo não. Já falei para várias pessoas, as pessoas, porra, mas você é psicólogo, você tá dizendo para não ir no psicólogo? Cara, se não tem um objeto de estudo muito bem definido, se não existe um consenso nas teorias que expliquem o comportamento humano, o que você vai fazer lá? Agora, é evidente que se você quiser ir para você se abrir, para você enxergar de um ponto de vista, do ponto de vista de um terceiro a sua vida, né? Para um ponto de vista que não está influenciado, não é influenciado pelo que acontece na sua vida. Então é ótimo, é válido, entendeu? É válido. Eu costumo dizer que o papel do psicólogo ele é simplesmente pegar os seus óculos, né? Óculos, óculos, né? Me fugiu a palavra, então aspas, né? Óculos, aquele, né, imaginário, um óculos imaginário seu, embaçar ele, né? Limpar tal, botar nos seus olhinhos, você olha as coisas de uma maneira, né, ser certo de que o que você conversou ali, ele não vai sair dali, né? Primeiro porque o contrato físico te garantindo isso, né? E segundo porque aquela pessoa ela não está no teu círculo, óbvio, então por isso que ela é muito mais eficiente que um amigo ou mais eficiente que um padre, né? Enfim, só por isso, cara. Tirando isso, cara, não sei se o que o ir e não ir num psicólogo mudaria a sua vida. Eu atendo pessoas, né? Não é psicologia para mim não é uma fonte de renda, né? Não é um trabalho, né? Tá mais relacionado, óbvio que eu ganho dinheiro com ela, né? Mas também não é a minha fonte que me sustenta, né? Não é um negócio que se eu falar, não vou mais atender, vai me fazer diferença, não vai resolver nada, não vai mudar nada na minha vida, né? Eu tô falando isso para dizer o seguinte, que eu faço mesmo porque eu gosto, né? É algo que eu gosto. Eu gosto de estar aqui com vocês, né? Eu gosto de atender as pessoas, né? E as pessoas, e os clientes que eu atendo geralmente rasgam elogio. Passa um tempo depois, rasgam elogio. Inclusive eu falei isso já uma vez aqui em outros vídeos, né? Mas eu mostro para eles, eu faço justamente isso que eu falei para vocês. Eu pego o óculos deles, né? Eu acho que eles tomam um banho de óculos, banho quente, né? Aí fica tudo embaçado. Aí passa um paninho, bota de novo assim no olho do cara. É isso. Eu acho que metaforizando essa é a melhor resposta que eu posso dizer porque qual que é o papel do psicólogo, né? Mas agora, de maneira pragmática, o cara fala, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo outro, não funciona. Não serve para nada. Para nada. Talvez eu nunca fui isso, né? Eu nunca fui AT, né? Que é acompanhante terapêutico.
Mas eu acredito que de repente o trabalho do AT seja importante, né? Seja interessante, principalmente com menores, né? Com crianças ou com que tem algum tipo de fobia, né? Porque a ação ela é prática, né? O cara tá com medo de dirigir um carro, você vai acompanhando o carro, você vai descobrindo, vai investigando. Pô, o cara tem medo de dirigir o carro, ele tem medo de entrar no carro. Tem medo de entrar no carro, ele tem medo de sentar dentro do carro, de pegar no volante. Qual é o medo dele? Nota que talvez isso seja interessante. Agora, o cara ir na sua clínica lá, passar 10 anos para tentar acessar um possível inconsciente. Pô, pera lá, né, meu? Às vezes eu olho assim, tô falando do inconsciente porque para mim é uma das coisas mais esdrúxulas que existem, não porque a teoria do inconsciente seja frágil, mas porque, porra, primeiro que o inconsciente é inacessível, né? Essa é a premissa, ninguém nunca vai chegar no inconsciente. Se acessa o inconsciente usando, né, por meio como é que é? Não é a palavra indício, né? Por meio, vamos imaginar que por pistas, né? São os xistes, os tics, né? Mas a premissa, primeiro que na psicanálise o inconsciente é inacessível. Como é que você vai chegar no inconsciente? Vê como é estúpido. Você está pagando para ir. O cara nunca vai chegar no seu inconsciente. Aí ele vai tentar lá mapear esses, né, pistas que você está dando. Ah, não, mas beleza, vamos dar o exemplo. Vamos pegar o behaviorismo. Eu estou falando da psicanálise porque quando você olha para as outras teorias, essencialmente elas, né, estão no bolo. Behaviorismo também, né? Vamos pegar o behaviorismo. Tá, você vai no analista do comportamento, ele vai ficar mapeando seu comportamento. Beleza, mas o mundo tem tantas variáveis, cara. Tem tantas. Mas vamos dizer que ele consiga de fato mapear. Cara, é um negócio muito doido. Muito doido. Muito doido. Então, respondendo a pergunta do vídeo, qual que é a teoria correta? Não sei, acho que não tem nenhuma ainda, né? Acho que esse é um saber muito recente, psicologia. Acho que vão descobrir? Não, não. Eu acho que para a gente entender o ser humano aí vai demorar muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? Porque o ser humano, além de ele ser o ser mais complexo do universo, ele ainda ele não para, né? Ele muda. Hoje o nosso racional não é o mesmo racional de 100 anos, de 200 anos atrás. Se o racional não é o mesmo, obviamente fisicamente a gente é diferente. A nossa constituição social é diferente, então, em português bem claro, desculpem a palavra, fodeu, né? Então, além do cara ser complexo, é um ser que está em constante construção. Basta você ler aquele livro, A História da Severina, do Severino Ciampa. Você vai ver lá, conta a história do... Bem, não vou fazer o spoiler do vídeo, do livro, não. Apesar que eu acho que eu tenho um resumo aí, né? Mas enfim, além disso, a gente está em constante evolução, ou seja, muda, né? Além do cara ser complexo, as pessoas mudam, o objeto de estudo não pode ser tocado, reproduzido, né? Podemos fazer minimamente quando se fala em behaviorismo com os animais, mas também não se aplica, né? É mera correlação. Você não consegue estabelecer relação de causa e efeito no comportamento do animal e trazer isso para o ser humano, porque constituições diferentes, talvez o animal, se tivesse racionalidade, se comportaria de outra forma, talvez não, se comportaria, né? O ratinho ele não ia lá tocar, né, por se condicionar a tocar na bandejinha para tomar água, né? Então eu também acho que isso não é válido. Então, moral da história, cara, a psicologia sente lhe informar, but não agrega muito, né? A não ser que você leve para o campo da especulação. Aí sim, né? Você vai poder tirar algum proveito, que é a linguagem corporal, as teorias das construções das atitudes, né? Mudança de atitudes, aí sim, mas ainda acho que é pouco para falar, né? Acho que você já entendeu, né, o que eu quis dizer. A teoria da psicologia correta não existe, né? Não existe um consenso sobre isso, não vai existir a longo prazo, a curto prazo, muito menos. A longo prazo ainda não vai ter, então a curto prazo é que não vai ter mesmo. Psicologia funciona? Do meu ponto de vista, funciona, mas não
por causa do que a teoria explica, porque a teoria não explica nada, elas não dão evidência de nada, né? Na verdade, as teorias explicam, mas elas não têm evidência de nada, nenhuma. Ah, mas e o ratinho do Skinner? Pô, o ratinho do Skinner é a teoria de psicologia animal. Psicologia humana não existe nada. Ah, mas, porra, eu levo meu filho autista, eu levo no consultório. Pô, você tá perdendo tempo, velho. Eu não vou dizer que você tá perdendo tempo, porque como pode ser que alguma dessas teorias aí esteja correta, né? Mas você tá na tentativa e erro, né? Sendo bem claro. Ah, mas e o psiquiatra? Não, o psiquiatra é diferente. Por quê? Porque por mais que ele trabalhe com um objeto de estudo que não é tangível, né, que é justamente o problema da psicologia, é a intangibilidade do objeto de estudo, se é que existe algum, né, talvez seja a alma mesmo, né, a intangibilidade. O médico, o psiquiatra, ele ainda, por ser médico, ele ainda consegue agir na questão física, biológica, e aí você consegue, toma uma droguinha aí que o paciente te dá para relaxar, você não apaga mesmo. Nota que o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que funciona, né? E você consegue mensurar esse funcionar. Você consegue mensurar e consegue também reproduzir, entendeu? Agora, vou falar de mim, né? Por que eu me vejo como psicólogo social? Porque é o que eu mais estudo, né? Por que e eu acho que, e eu acredito de verdade, do fundo, eu acho que se existe um paradigma na minha personalidade é justamente essa. Eu acredito que a única psicologia de verdade mesmo é a psicologia social. Porque é a psicologia social psicológica, não é a sociológica, é a psicologia social americana, né? Que a gente critica muito, principalmente quem é de esquerda, né? A gente critica muito. Eu aqui tenho dezenas de vídeos criticando, mas criticando porque os textos que eu leio criticam, né? Mas se você for pegar mesmo, de verdade, na raiz mesmo do negócio, é a única, cara. A gente pode falar mal da psicologia social psicológica, a gente pode falar mal, a gente pode xingar, né? A gente pode fazer o diabo a quatro. Mas ainda é a única que é verdadeira enquanto ciência, né? Que não é filosofia, né? O próprio Skinner está no livro dele. Você está duvidando do que eu estou falando aqui? Aqui, ó. Eu mostro a página para você. Me manda aí no comentário que eu mando a página. O próprio Skinner, né? O próprio Skinner deixa claro que é filosofia, né? Já enquanto a psicologia social, estando errada ou não, eu não sei, ela ainda constrói esse saber reproduzível, ela ainda levanta hipóteses e tenta de alguma forma mapear essas leis gerais que regem o comportamento humano do ponto de vista dela, entendeu? Basta você ler os livros dos irmãos Alport, ou você ler o Handbook Psychology, de Social Psychology, você também vai ver de lá que você tem uma série de eventos de pesquisas muito cruéis, inclusive, né? Sem ética, mas não levando essas questões em consideração, ainda são teorias da psicologia que buscam o saber, né? Reproduzir, entender, né? Você ia gostar de ir na faculdade tomar um choque sem saber qual era o objetivo final? Ou ser enganado, né? Como nas teorias das dissonâncias cognitivas? Mas enfim, é isso, pessoal. Eu não estou querendo te frustrar e desestimular a estudar psicologia. Não, pelo contrário. Eu acredito de verdade que a psicologia ela me deu a capacidade de um pensar crítico que eu não teria tido em nenhuma outra disciplina. Mas isso muito por conta da minha formação, né, dos profissionais que me deram aula, né, e do meu interesse também, né, do meu interesse de não ficar dentro dessa matrix que eu tô agora. Pra você ter noção, a gente vive tanto numa matrix que o meu celular aqui que eu tô filmando, ele tem tipo umas gradezinhas assim, né, que é aquele modo gradeado de fotos. Mas isso, na prática, são grades, né, nas nossas vidas, né. E eu sei disso porque a psicologia me mostrou. Talvez se eu não tivesse cursado, muito provavelmente se eu não tivesse cursado psicologia, eu era mais um do gado, né? Como a maioria das pessoas aí fazem parte do gado, né?
que não conseguem contestar as coisas, que não têm um poder crítico de raciocínio, não conseguem refletir profundamente sobre um determinado assunto, né? Mas assim, eu também não consigo te dizer que você vai cursando psicologia vai ter isso, né? A não ser que, apesar que se você está assistindo esse vídeo é um provável indício de que você é partidário desse movimento a qual eu estou aqui, né, defendendo. Mas agora, do ponto de agora prática, na prática mesmo, acho que nada. Tá, a psicologia talvez, eu não sei, foi algo que me passou na minha cabeça agora, seja filosofia com uma dosezinha de prática, mas, né? Eu acho que essa tentativa de entender o ser humano é algo muito doido, velho. É algo muito doido. Mas enfim, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu devia te cobrar por isso, porque eu paguei 5 anos de faculdade para aprender isso, né? Fora os dias aí de profissional, né? Mas não, vou te dar de graça aí nesse vídeo. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal, beleza?